Olá pessoal, começando agora uma nova temporada do Directions. Eu estou hoje aqui com uma pessoa para lá de especial, Marta Gabriel. Obrigado, Marta, por ter vindo. Eu agradeço, Geraldo, prazer enorme estar com você. Marta Gabriel, consultora, escritora, palestrante, uma pensadora do mundo digital, uma das mais renomadas influenciadoras brasileiras nesse mundo de marketing digital, de transformação digital. Muito obrigado, Marta. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com você, Geraldo, bater um papão aqui. Muito feliz em ter você aqui com a gente nessa nova temporada do Directions. Eu queria que você me começasse a conversa aqui contando um pouco sobre como é que é essa história, porque além de tudo isso que eu falei, você é engenheira. Então como é que É isso mesmo. essa mudança aí de vida, de mundo? Me conta um pouco sobre isso. Na realidade não é uma mudança muito grande, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia, de matemática, de estatística. Meu pai era engenheiro eletrônico. E aí quando você começa desde pequenininho, mexer com isso, você quis fazer engenharia. O restante, na realidade, é que veio vindo depois como consequência, né? Então você se forma em engenharia, aí você vê que você precisa saber alguma coisa mais de design para mexer com internet, você é webmaster. Depois mais alguma coisa para mexer com negócio. E aí a coisa vai indo, eu vou fazendo os cursos para complementar minha formação. Excelente, é verdade. Hoje a gente costuma dizer, principalmente para o mundo das startups, né, onde a gente vive, a gente costuma dizer que essa complementariedade, né, de habilidades dentro de um time, de uma startup, ela é fundamental. Então, quando você tem um tecnólogo, um engenheiro, um especialista em marketing, um especialista em vendas e negócios, assim, a chance da startup dar certo é muito maior. Muito maior. Mesmo quando você mesmo, que nem eu estava falando, né? Quando eu não sei algo, eu vou atrás. Até para ter neném eu fui fazer curso, né? E aí o que acontece? Você tem paradigmas diferentes de áreas diferentes. E quando você traz paradigmas diferentes, você resolve muito mais fácil problemas de áreas que pensam de uma maneira específica. Então, isso de você fazer fruição entre artes, que é uma das formações que eu tenho também, artes, marketing, design, business, tecnologia, tudo isso tem mentalidades diferentes que, quando junta tudo, facilita para resolver problema. Bacana. E em termos de livros, quantos livros você já escreveu até hoje? Escrevi 6, né? Desses 6, 3 são super sucesso, que nem o SEO, SM, que foi a primeira linha de livros que eu escrevi. Também até hoje o pessoal compra, né? Não comprem mais, gente, já tá velho e eu não tô com tempo de fazer a segunda edição. Mas de qualquer forma, foi essa linha. O Marketing Era Digital, que é um sucesso, eu tô fazendo a segunda edição dele. O Educar, que tá virando também agora uma segunda edição. E o último, que é o Você e os Robôs. Então, são 6 no total e Você e os Robôs tá vendendo pra caramba. Esse foi esse ano, né? Foi final do ano passado. Em dezembro eu lancei e ele explica o mundo digital para qualquer pessoa. Aliás, é interessante isso, porque é o primeiro livro que não é de negócios ou específico de alguma área de educação. Ele é um livro que qualquer pessoa entender o mundo digital. Foi essa, pelo menos, a minha meta quando eu escrevi, né? Importantíssimo. Como é que você vê a carreira do profissional de marketing digital no Brasil? É isso mesmo. É a mesma coisa que a carreira de direito. E é engraçado porque eu fiz pós em marketing já faz mais de 20 anos, né? E a gente vê que hoje o profissional de marketing está muito próximo de um profissional de engenharia. Ele tem que entender as várias tecnologias, ele tem que se relacionar com essas várias áreas, tem que entender de dados, tem que usar isso. Então, um exemplo disso, na imersão em Israel, uma startup de inteligência artificial para marketing falou que quando você tem profissionais bem preparados e bem qualificados, eles aumentam o potencial e eles contratam mais gente. E os caras fazem mais coisas legais. Quando você não tem, eles perdem o emprego. Então, se você for tentar fazer coisas no achismo, que nem era antes, hoje é um cara baseado em dados. É muito aquela coisa de growth hacking, né? Baseado em dados, realmente fazendo experiências interativas para ver se aquilo funciona ou não, interagindo com as outras áreas todas, tem que entender um pouquinho de cada uma dessas áreas, que é complexo, tem que estudar o tempo todo, porque as plataformas mudam o tempo todo. Então é um perfil de profissional mais técnico e mais exatas do que era antigamente. Como é que você vê o estágio atual das empresas relacionado a essa parte de inovação, transformação digital? Como é que você está vendo a atuação dessas empresas no Brasil, principalmente as grandes empresas? Ótimo, então, interesse todas têm. Eu acho que é aquele estágio eu brinco que tem os estágios de quando você tem algum sofrimento, é o ciclo do sofrimento, né? Que você começa com negação, depois revolta, aí vai para aceitação, aí no fim você acaba fazendo, né? Hoje, eu acho que todo mundo já sabe, inclusive as pequenas, que elas precisam fazer alguma coisa de transformação digital.
Só que fazer é diferente. Então, o que a gente percebe? Muitas delas estão nos estágios iniciais ainda. Mesmo grandes corporações que ganham prêmios, às vezes, você percebe que elas têm ações isoladas, mas não é aquela coisa cross-board na enterprise, que você tem tudo integrado, né? Então, hoje a gente tem visto, não só no Brasil, mas isso está acontecendo no mundo, uma busca muito grande para mudar processos e cultura corporativa para conseguir fazer esse fluxo acontecer de forma natural. Porque uma coisa legal de a gente falar também para quem está vendo a gente é que não dá mais para fazer as coisas tudo de uma vez. Exato. Você tem que ir fazendo e continuando, fazendo e continuando. E isso tem uma resistência já inicial, porque você já quer ter o plano de tudo. Não vai ter. Você vai ter que começar a pegar as áreas, mapear, fazer processo e refazendo dinamicamente. Sim. Como é que tá esse movimento de inteligência artificial dentro das grandes empresas? Você que está participando ativamente dele. Ainda as empresas estão... Eu estava até vendo recentemente uma pesquisa, quais são os fatores que são impedidores, né, ou que restringem as empresas de usar a inteligência artificial. O primeiro é não adequar budget para isso, não alocar budget para isso. E o terceiro, que é o mais interessante, o segundo é capacitação, e o terceiro é não ter planejamento para isso. Então, é educação. Então, o que a gente está percebendo? Que também as iniciativas de inteligência artificial são muito isoladas. Então, você contrata lá para fazer um chatbot, contrata uma equipe, você coloca isso, mas não pensa no restante. Então, acho que está muito ligado a questão da inteligência artificial com a questão da transformação digital. Ela é um dos parâmetros importantíssimos para você automatizar e escalar, que é o que a gente tem buscado, né? Então, quando a gente fala disso, o que as empresas têm que fazer? Primeiro, se capacitar. As pessoas não sabem o que é inteligência artificial, confundem, não sabem o que é machine learning, não sabem qual é o papel da robótica nisso, não sabem o que é deep learning, não sabem o que são os algoritmos específicos disso. Então, isso é uma das coisas que o hashtag Fica a Dica, meu livro Você e os Robôs, que a segunda parte é só sobre isso, né? Então, a hora que você entende isso, aí você consegue mapear aonde que você pode ou não usar processos de machine learning, ou então em qual estado que você está hoje para usar a visão computacional, onde que isso pode beneficiar a parte de textos para voz para texto, como que você pode automatizar, onde que isso tem benefício. Então, o que eu percebo que mesmo as grandes empresas estão tentando se capacitar agora, estão entrando no radar, e em termos de mercado, está explodindo a quantidade de startups de inteligência artificial no Brasil e no mundo, não é só no mundo não. Utilizando as mais variadas possibilidades de cenário, porque você tem um ecossistema que vai desde o cara que é escovador de bit, que é o cara que faz e os algoritmos implementa, as clouds, aí você tem os integradores disso tudo, você tem os cientistas de dados que fazem soluções mistas, híbridas específicas. Você tem os caras de negócio, que são os que integram processos. Então, esse ecossistema está se formando. Então, a gente está percebendo que a gente está ainda na pontinha do iceberg, mas que ele está se estruturando bem forte. E fala um pouco de computação cognitiva. Como é que você está enxergando essa mudança toda também nesse cenário? Então, computação cognitiva é uma área da inteligência artificial. Inclusive, é polêmico esse termo, né? O pessoal, tem muitos que não concordam com esse termo. Mas tem muitos que não conhecem. Tem muitos que não conhecem, tem muitos que não concordam de ter um termo a mais. Mas faz sentido você pensar sob o ângulo de que são as áreas de inteligência artificial, machine learning, que estão relacionadas com cognição, com pensar. Porque tem algumas áreas de machine learning, que é visão computacional, que são outros tipos de atuação, né? Texto para fala para texto, etc. Então, tudo que tiver a ver com pensar é o cognitivo, que ajuda o homem e que é uma das coisas que mais nos separa dos outros animais, né? Que é a parte de a gente pensar. Então, todas as tecnologias que se relacionam a algoritmos, que se relacionam com isso, é a computação cognitiva. Hoje, por causa especificamente da evolução dos equipamentos, dos processadores, de hardware em geral, mais a questão de machine learning e deep learning, a gente conseguiu um avanço nos últimos 5, 6 anos fantásticos que tem possibilitado hoje o que a gente tem visto acontecer, né? Então, você tem visão que permite que você distinga qualquer tipo de coisa, análise de segurança,
você tem sistemas que te ajudam a prever, a predição inclusive é um dos novos P's, eu brinco que você tem um novo P de marketing, é predição. A predição, porque você consegue fazer uma análise de dados que esses algoritmos fazem que um ser humano não consegue fazer. Então a gente começa, que é o que o Waze, o pessoal às vezes fala, predição, é o que o Waze faz quando ele fala qual é a hora que você vai chegar. E ele está na realidade analisando um monte de parâmetros para te dizer isso, né? Então, isso tem um potencial gigante de ampliar a nossa atuação como ser humano, ampliar o nosso cérebro e as coisas que a gente já faz, né? Então, a computação cognitiva é essa área que amplia o nosso pensamento. E como é que você está vendo esse cenário, então, de inovação no Brasil, no mercado brasileiro? Então, tem uma coisa que você sabe, Geraldo, que você viaja também, faz essas imersões que nem eu, que é muito triste. O Brasil é um país muito criativo, pouco inovador. Quando a gente fala dos polos de inovação, você mexe com o cenário de startup, eu também, mas são ações ainda isoladas, não é sistêmico. O Brasil não tem um sistema operacional que favorece a inovação. Tanto que a gente é visto fora do Brasil como mercado. A gente é um grande mercado, todo mundo quer estar aqui porque a gente tem milhões de consumidores, mas não necessariamente como locais para desenvolver inovação. E isso é muito triste, porque se a gente tivesse uma mudança nas políticas, né, governamentais, cultura mesmo, né, de confiança um pouquinho maior, a desburocratização. Você já deve ter visto, eu lembro da última imersão que eu fiz foi de Israel, né, no ano passado. Várias empresas queriam entrar aqui, mas reclamavam consideravelmente de impostos ou de burocracia, de coisas que você tinha que fazer. Então, isso é uma tristeza. A gente tem um potencial gigante, tanto que muita gente acaba indo para fora. É incrível, você vê isso nas startups. Elas começam aqui e acabam mudando, indo para o exterior, para não ficar no cenário que a gente está aqui, que é mais engessado para elas, né? Muito bom. Estamos aqui, chegando ao final dessa... Eu queria que durasse mais 3 horas. Eu também, muito gostoso. Papo. Muito bom, eu queria muito te agradecer. Marta Gabriel, super especialista. Espero que todos tenham gostado desse papo. Eu também. E espero retomar com você, ok, também. Marta? Hashtag tamo junto, Geraldo. Maravilha. Obrigada. E sucesso para quem está vendo a gente aí. Directions, nova temporada. Estamos encerrando aqui essa entrevista fantástica com Marta Gabriel. Obrigado, Marta. Obrigada, meu querido. Muito bom. Every day is different. But every day starts the same.